Zacarias capítulo 9, do verso 1 ao verso 8. Amém? Diz assim: advertência do Senhor. A advertência do Senhor. Algumas traduções trazem sentença, né? Oi? A palavra também, a palavra do Senhor, advertência. Talvez a melhor tradução aqui seria a sentença do Senhor. É contra a terra de Adraque e cairá sobre Damasco. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, sobre todas as tribos de Israel e também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas, mas o Senhor se apossará dela e lançará do mar suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo, Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com a arrogância, algumas traduções, orgulho, dos filisteus. Tirarei o sangue das suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Amém? Queridos, nós demos início a este livro de Zacarias já há algum tempo atrás e já temos meditado a respeito do contexto em que esse livro ele foi escrito. Um livro que foi escrito 520 anos antes de Cristo, um dos 3 livros pós-cativeiro babilônico, e juntamente com Ageu, profetizaram simultaneamente num período em que a nação precisava de encorajamento para a reconstrução do templo e para a restauração da presença de Deus no meio deles. Um povo que, embora 70 anos de cativeiro tenham passado ali, um processo árduo, um processo duro, cheio de sofrimento, por estarem distantes do Senhor, mas foram 70 anos de disciplina do Senhor, de correção. Agora, embora tenham passado esse período, o que vimos nas exposições passadas é que, mediante a libertação do cativeiro e retorno para suas terras, eles demonstraram não ter aprendido suficientemente a lição. Tiveram de ainda ter de receber palavras duras, palavras de advertência dos profetas do Senhor para fazê-los acordar, abrir os seus olhos e perceberem que o tempo de Deus da disciplina já havia sido dado a eles e que eles precisavam realmente ter a consciência de que foram os pecados deles e a condição dele, a animosidade do seu coração, né, que fizeram com que eles passassem todo aquele tempo de sofrimento, de dor, de angústia, e eles estavam recebendo de Deus uma segunda chance, uma segunda oportunidade de então restabelecer a presença de Deus, se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados. Zacarias ele escreve essa mensagem não somente para encorajá-los em relação à reconstrução do templo, como Ageu assim o fez, mas principalmente para provocar no coração desse povo de Deus, desses judeus que haviam retornado do cativeiro, provocar a eles um alinhamento do coração deles aos planos e desígnios de Deus, à vontade do Senhor. Nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 6, a primeira parte desse livro. Foram 8 visões que Deus compartilhou com o profeta Zacarias.
Nessas 8 visões, vimos que o objetivo, o propósito de Deus era uma mensagem de arrependimento. Era fazer com que esse povo, eles aproveitassem essa chance que Deus estava dando a eles de retornar para suas terras, de voltar os seus corações com sinceridade, com verdade ao Senhor e abandonar o seu pecado, de uma vez por todas, para corrigir o seu relacionamento com o Senhor. Os capítulos 7 e 8, nós vimos que foi a abertura dessa segunda parte do livro, em que Deus, ele expõe o coração deles, mostrando que a adoração, o culto, os jejuns, tudo aquilo que eles ofereciam a Deus não era algo sincero e verdadeiro. Então eles precisavam se arrepender dos seus pecados e deveriam voltar o seu coração à adoração a Deus, mas uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, como nós aprendemos lá em João 4, em espírito e em verdade. São estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Então, o povo precisava entender que Deus não estava interessado numa religiosidade superficial, vazia, um ritual vazio sem sentido. O que Deus queria deles era realmente o coração, uma adoração sincera. Mas que, embora eles fossem pessoas pecadoras, pessoas indignas, pessoas que ainda não haviam realmente experimentado dessa adoração verdadeira com o Senhor, Deus diz a eles que se eles se arrependessem e voltassem os seus corações para Deus, alinhassem o coração deles aos propósitos de Deus para as suas vidas, Deus teria promessas a se cumprir sobre a vida deles, promessas de bênçãos incontáveis. Deus haveria de restaurar a presença deles, Deus haveria de abençoá-los de maneira tão abundante, e Deus haveria ainda de ressignificar o propósito da existência deles. Além de provar das inúmeras bênçãos do Senhor, esse povo seria um refúgio para muitas nações. Deus estenderia as bênçãos sobre o seu povo a todas as nações da terra, e faria da sua nação, do seu povo, escolhido e separado por Ele, como um canal da sua graça para todos os povos. E ainda vai mais além, as promessas de Deus não param aí, as promessas de Deus ainda apontam para uma redenção final e definitiva, que Ele haveria de operar sobre a vida de todos aqueles que crescem nele. E agora, queridos, nós chegamos no capítulo 9. E o capítulo 9, ele abre uma parte final do livro de Zacarias, que vai até o final, o capítulo 14. O que nós vamos encontrar aqui, do capítulo 9 até o último capítulo de Zacarias, que é o capítulo 14? Nós vamos encontrar aqui, talvez, uma das partes mais desafiadoras do livro de Zacarias. Nós havíamos falado lá no início que o profeta Zacarias é considerado, o livro do profeta Zacarias é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Lembram disso? Quando nós chegamos agora no capítulo 9 até o capítulo 14, isso vai transparecer de uma maneira ainda mais clara. Porque nós vamos encontrar aqui uma mensagem um tanto quanto complexa, que envolve uma linguagem simbólica, semelhantemente ao livro de Apocalipse, semelhante ao livro de Apocalipse. E nós vamos encontrar aqui também trechos que revelam uma mensagem, uma narrativa que diz respeito ao presente, mas com alguns flashes do passado que vão se entrelaçar um ao outro. Então nós vamos encontrar palavras dirigidas ao presente. Sabe aqueles filmes de Hollywood que você está assistindo e que ele mostra para você o presente e de repente ele faz uma pausa naquele presente e volta lá no passado e extrai dali as lições, as mensagens que ele precisa do passado para depois voltar ao presente novamente? É exatamente isso que nós vamos encontrar de 9 a 14 no livro de Zacarias. Narrativas, textos que dizem respeito ao presente, mas que apontam para o passado e que ambos vão se entrelaçando um ao outro. Nós temos do capítulo 9 até o capítulo 14 de Zacarias, 2 grandes oráculos, 2 grandes profecias. A primeira vai de 9 a 11 e a segunda de 12 a 14. E o primeiro oráculo, a primeira grande profecia, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, ela está dividida em 5 partes. Só para os irmãos terem uma ideia da estrutura do livro.
Nessa primeira grande profecia, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, nós vamos ver primeiro o rei, a figura do rei, Deus que se apresenta na figura desse rei, que é um guerreiro e guerreia contra seus inimigos. Depois, isso é do capítulo 9, verso 1 a 8. Capítulo 9, 9 a 17, se o Senhor Deus nos permitir, na semana que vem, nós veremos sobre o rei da paz. Mas também tem 3 outras mensagens, até o capítulo 11, que vai falar a respeito do povo de Deus que participa da vitória desse rei, vai falar a respeito dos verdadeiros e falsos pastores, e, por fim, na parte final do capítulo 11, vai trazer uma parábola bastante enigmática sobre 2 pastores. Mas a grande ideia nessa primeira mensagem, nessa primeira grande profecia, que vai do capítulo 9 até o 11, é mostrar justamente o governo de Deus sobre a história. A maneira como Deus exerce soberanamente o seu governo sobre toda a história. E a primeira mensagem que nós vamos meditar hoje, nessa primeira grande profecia, que vai do capítulo 9 até o 11, está aí no verso 1 a 8, que foi o texto que nós lemos, que é justamente sobre o Deus que se manifesta através do rei guerreiro. E esse rei guerreiro, ele guerreia contra quem? Contra os seus inimigos. Contra os seus inimigos. Vamos analisar o texto que nós lemos, do capítulo 9, verso 1 até o 8. E a primeira parte fala justamente sobre a maneira como Deus vai exercer o seu juízo sobre os inimigos de Israel, inimigos do seu povo, que vai do verso 1 até o verso 7. E a primeira palavra que eu destaquei aqui no versículo 1 é justamente a palavra sentença. É assim que começa o verso 1, a advertência do Senhor, palavra do Senhor, mas a melhor tradução, como eu disse, é sentença. A sua está sentença também, Sara? A sentença do Senhor. Peso. Também gosto muito dessa tradução, peso, né? Mas a palavra sentença é algo muito sério, né? Qualquer pessoa que esteja na expectativa de um veredito dado por algum juiz, quando ouve a palavra sentença, é de tremer as bases, não é? Qualquer um que aguarde ansiosamente por um veredito, quando ouve a palavra, a sentença será dada, e ela foi esta, a pessoa ela realmente estremece, fica apreensiva, dá um frio na espinha, né? Porque a pessoa ela não sabe exatamente do que se trata, mas sabe ao mesmo tempo que não será nada fácil, né? Ainda mais quando se sabe que está devendo algo ou fez algo de errado, né? Sim, Deus fez promessas, Deus restabeleceu a sua aliança e o culto, restaurou a sua presença no meio do seu povo, abriu as fronteiras, né, do seu povo, os portões da sua cidade, da cidade de Jerusalém, para receber as nações que viriam buscar o Senhor e adorar a Ele, fez a promessa de uma redenção final e definitiva, e agora o rei, o verdadeiro rei da nação de Israel, né, o Deus Todo-Poderoso, ele há agora de manifestar essa característica de ser um rei guerreiro que guerreia pelo seu povo contra os inimigos, né? E a sentença que ele há de dar sobre os seus inimigos será uma sentença, como o texto ali na tradução que Valquíria usa, né? O peso, né? Ele cairá sobre as nações inimigas. Primeiro, eu preciso destacar 3 pontos importantes em cima desse primeiro versículo do capítulo 9. 3 questões importantes precisam ser colocadas. A primeira questão é a fidelidade do profeta ao transmitir essa palavra. É uma palavra pesada. Há um peso nessa mensagem. E nós vivemos dias em que muitos pregadores, muitos pastores, né, negociam a fidelidade da palavra de Deus por causa justamente do peso que ela tem. Muitos têm muitos receios em relação à maneira como o público vai reagir
a essa mensagem. Eu não posso pregar essa mensagem dessa forma, não, porque as pessoas, como que elas vão receber essa mensagem? Elas vão fugir, elas vão embora. Elas vão esvaziar a igreja, as pessoas vão embora. Hoje as pessoas não suportam mais ouvir a verdade de Deus. Como Paulo diz lá em Timóteo, né? Muitos, por não suportarem ouvir a sã doutrina, o que eles iam fazer? Iam dar comichão nos seus ouvidos? O que mais? Ajuntariam para si mestres segundo seus próprios desejos. Ou seja, essas pessoas, por não suportarem ouvir a verdade da palavra de Deus, por não aceitarem por causa do orgulho nos seus corações, não estarem dispostos a aceitar a confrontação da verdade, as pessoas realmente iam embora, se afastar. E muitos pregadores têm negociado a palavra de Deus. Muitos pregadores não têm tido compromisso com a verdade. Veja que o profeta Zacarias, ele era um profeta ainda jovem em relação, por exemplo, a Ageu, que já era idoso, já era experimentado. Mas Zacarias, embora seja jovem, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus. Ainda que fosse uma palavra dura, uma palavra pesada, e não importava a quem ele estaria transmitindo essa mensagem. Assim como ele já transmitiu a palavra de Deus como advertência, como peso para o próprio povo de Deus, agora ele estaria para transmitir essa mensagem às outras nações. Então ele não faz distinção de quem são seus ouvintes, porque o compromisso dele não é com quem está ouvindo, o compromisso dele é com a palavra de Deus, né? Por isso os oráculos de Deus, eles sempre começam da mesma forma. De que forma? Assim diz o Senhor. Porque o compromisso dele é com a verdade. Então, pastor, o senhor podia... já viu? Tem pessoas que às vezes querem manipular a pregação do pastor, né? Pastor, o senhor podia pregar mais para esse lado aqui, pregar mais para esse daqui. Tem irmãos que às vezes chegam, a gente fala, pastor, a igreja, tem visitante, o que o visitante vai pensar, né? Às vezes o pessoal chega assim, pastor, a igreja já está ferida, cansada de tanta paulada, pastor, será que o senhor não pode mais trazer talvez algo mais suave, mais leve? Irmãos, os irmãos querem coisas suaves, né? Tem que ser guerra de travesseiro, né? A palavra de Deus, a gente tem que ter compromisso, porque não somos nós que escolhemos o que vamos pregar, não somos nós que decidimos que palavras vão ser usadas. A gente medita no texto, a gente se aprofunda no contexto, a gente extrai dali as lições, mas é pela iluminação do Espírito de Deus que nós transmitimos a mensagem. E nós devemos ter plena consciência de que, embora a palavra de Deus seja uma sentença e ela seja uma palavra dura, nós temos um compromisso com a verdade da palavra de Deus, né? Entre 200 e 300 anos depois. Então, veja só que o profeta, ele não importava se ia demorar demais, se era para amanhã mesmo essa mensagem, quem é que ia escutar essa mensagem, se era um pessoal mais maduro, se era um pessoal inexperiente, se era gente que conhecia a Deus, se não era quem não conhecia a Deus. A palavra de Deus, queridos, a gente tem que ter uma consciência clara, né? Uma convicção reafirmada em nossos corações de que a palavra de Deus, ela é anunciada, o pregador precisa ter um compromisso com essa verdade, com a palavra de Deus, né? Não é um compromisso com os ouvintes, mas um compromisso com quem transmite essa palavra, quem o incumbiu dessa missão de pregar o evangelho, de pregar a verdade, né? E a gente deve ter a plena clareza, a convicção de que nós temos na nossa plateia um público mais diversificado possível. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, né? E ela chega em cada coração de maneira distinta. Os irmãos lembram de um tempo atrás que eu vim preparado para pregar um sermão e eu mudei de última hora, em cima do púlpito? Naquele dia eu recebi o testemunho de vários irmãos que, de maneira distinta uma da outra, a mensagem trouxe uma aplicação na vida deles, né, na vida delas. Então, cada um de uma maneira diferente, em uma realidade diferente que cada um está vivendo, traz
a sua perspectiva daquilo que Deus falou ao seu coração. E é isso que a palavra de Deus faz. Só a palavra de Deus pode produzir isso, nenhuma outra. Nenhum outro livro, nenhuma mensagem, nenhuma outra reflexão, nenhuma poesia escrita por algum poeta famoso, né? Mário Quintana, né? Nenhum desses poetas pode escrever uma palavra tão bonita que possa atingir o mais profundo da sua alma e transformar o seu coração com a palavra de Deus, né? Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. O compromisso do profeta, ainda que a mensagem seja uma mensagem pesada, sentença. Outra coisa muito importante que precisamos ter em mente é que a palavra de Deus, ela sempre pesará sobre aqueles que vivem no pecado e na impiedade e que não servem ao nosso Deus. Não adianta, irmãos. A palavra de Deus, ela sempre vai ir de encontro, que é diferente de ir ao encontro, né? Ela sempre vai de encontro àquele que está vivendo no pecado. Então não adianta a pessoa reclamar do pastor, do pregador, não adianta a pessoa se queixar com Deus. Ultimamente eu só estou recebendo palavra dura. Mas a pessoa esquece de olhar para a própria vida dela e perceber que ela mesma tem dado lugar a isso, porque a sua vida não é uma vida que condiz com o plano de Deus para a sua vida, para aquilo que Deus quer dela. A pessoa está vivendo uma vida tão distante do ideal de Deus, daquilo que Deus espera dela. Ela tem dado lugar ao pecado, tem vivido deliberadamente na impiedade. E o que ela espera de Deus? Por que o mundo hoje não aceita a verdade da palavra de Deus? Por que as pessoas hoje, a mídia, os artistas, né, as pessoas querem interpretar a Deus em face da sua perspectiva, da sua maneira de enxergar, de ver, conforme a sua sabedoria humana? As pessoas não aceitam que um pregador possa falar contra o pecado delas, já acha isso ofensivo, politicamente incorreto. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai pesar sobre a vida daquele que está vivendo no pecado, irmãos. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para nós. Como está a sua vida? Como está a vida daquele que chega para você se queixando das pregações, dos sermões, da palavra de Deus? Daquilo que Deus está falando ou fazendo na vida dela? Às vezes a gente tem até companheiros, amigos, né, colegas, pessoas que a gente conhece, nosso convívio diário, e que muitas vezes ela chega compartilhando os problemas com a gente e falando, olha, é um problema atrás do outro, e aí você fala assim, olha, mas Deus tem falado tanto com você, você tem ido na igreja, tem ouvido a palavra, a pregação. Às vezes é uma pessoa que Deus usa para poder chegar para você e te alertar a respeito daquilo que você está vivendo, que você precisa mudar. Mas as pessoas parecem não querer mudar. É uma coisa impressionante. Elas querem de alguma forma conciliar uma vida mundana, uma vida de pecado, com o caminhar com Deus, como se fosse possível isso. E aí qual vai ser o resultado? Paulada atrás da outra. Vai ser porrada atrás da outra. A pessoa está vivendo no mundo uma coisa e vem para a igreja e quer viver aqui, né, uma espiritualidade aqui, só aqui dentro, entre quatro paredes, mas a vida lá fora não tem nada a ver com aqui dentro. Ela vai chegar aqui, vai escutar uma pregação, vai ser igual, pensa num barulho, num ruído estridente que chega, sabe quando passa a unha no quadro? Aquele barulho, aquele ruído estridente que chega a arrepiar a alma, sabe? A pessoa não consegue, ela vai ouvir a palavra e vai te dar náuseas, ela vai querer levantar, vai ser insuportável para ela ficar ali e escutar aquela palavra. Porque a palavra de Deus sempre vai pesar sobre aquele que vive no pecado e não serve ao nosso Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui nesse texto, irmãos, é que a palavra de Deus, ela traz salvação aos justos. Deus trouxe a sua palavra através dos seus profetas à nação de Judá pós-cativeiro. Chamou esse povo ao arrependimento, a se arrependerem da adoração vazia e superficial, a alinhar o coração deles aos propósitos de Deus. Esse povo aproveitou a oportunidade, se arrependeu dos seus pecados, voltaram-se para Deus em arrependimento sincero, e Deus restaurou. A palavra de Deus sempre salva
os justos, aqueles que foram justificados pelo Senhor. Mas, em relação àqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que desprezam a advertência de Deus, a palavra de Deus sempre será uma palavra de condenação. E a condenação de Deus, irmãos, ela é implacável. Ela é implacável. Não tem como negociar com Deus, irmãos. Não adianta. Há um conceito no mundo hoje em relação à questão da justiça de Deus. Já perceberam como que hoje o mundo quer interpretar Deus apenas na característica, no aspecto do amor? Deus é amor. Deus não pode lançar ninguém no inferno, Gislene. José Maria, Deus não pode lançar ninguém no inferno, porque se Ele fizer isso, Débora, Deus, Ele não é bom. Se Deus lançar as pessoas no inferno, Ele não é bom. E Deus é amor, Sara. Ele não pode condenar as pessoas ao inferno. É isso que o mundo diz. Não é verdade? Mas o que as pessoas esquecem é que esse mesmo Deus que é amor, Ele também é o quê? Justiça. Ele é justiça. E Ele há de manifestar a justiça dEle sobre os ímpios. É uma consequência, né? Mas Ele executa, não executa? Ele não falha. Na hora de executar a justiça, Ele vai lá e faz. Na hora de cumprir o juízo dEle, derramar a ira dEle, a justiça dEle de fato virá. Isso é inegável. O que nós aprendemos nos evangelhos sobre aquele que rejeita o Senhor Jesus Cristo? A ira de Deus sobre ele permanece. É isso que o evangelho de João nos ensina. Sobre aquele que rejeita o Senhor. A ira de Deus sobre ele permanece. Então não tem como fugir, não tem como escapar. A justiça de Deus será aplicada sobre os ímpios. E essa mensagem aqui do capítulo 9, verso 1 a 8, irmãos, ela deve servir de exemplo, de lição, até mesmo para o povo de Deus. Quando o povo de Deus olhar para a ira de Deus ser derramada sobre os ímpios, o juízo de Deus sendo manifesto sobre toda a impiedade do mundo, a igreja do Senhor, o povo de Deus, que se arrependeu dos seus pecados e teve a sua vida restaurada, ao olhar para a ira de Deus ser derramada sobre os ímpios, o que eles devem pensar? Ainda bem que a gente aceitou, ainda bem que a gente se rendeu à graça de Deus. Porque se eu não tivesse realmente me curvado diante do Senhor e arrependido dos meus pecados, dos meus maus caminhos, o meu fim seria exatamente igual àquele. Ao olhar para o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios, eu devo agradecer a Deus por Ele ter me escolhido e separado para Ele. Eu devo louvar e bendizer o nome do Senhor, porque a graça dEle me alcançou, Ele me redimiu, me perdoou dos meus pecados, e eu abandonei aquela velha vida, me tornei uma nova criatura, porque, caso contrário, o destino final da minha alma seria exatamente como o dos ímpios. Então, ou deve haver no coração do povo de Deus este sentimento de gratidão a Deus, por Deus ter me poupado da ira e do juízo dele, que seria derramado sobre mim. Mas por causa da sua graça, eu fui livre, liberto desse destino terrível, que é a destruição. Mas veja só, que a sentença do Senhor, ela é contra quem? Aí no texto fala, né? Contra a terra de Adraque, e cairá sobre Damasco. Adraque e Damasco são terras que ficavam ao norte. E nós, como bons leitores, vamos nos lembrar que quando Deus foi manifestar o juízo dele sobre a nação, de onde veio esse juízo? Do norte. E por que agora Deus estaria derramando a ira e o juízo dele sobre os inimigos do povo de Deus, depois da restauração e do perdão, da redenção do seu povo? Deus estaria manifestando o juízo dele sobre os inimigos, a começar do norte. Isso significa que Deus está revertendo a maldição que havia sido imposta sobre o povo de Deus devido à sua desobediência. Deus está revertendo essa maldição
e está agora transferindo ela sobre toda a impiedade, todo o mundo que rejeitou o Senhor, sobre os inimigos. Então Deus, Ele havia tirado a maldição que estava sobre o seu povo, e agora estava derramando ela sobre o povo inimigo. E veja que o texto prossegue, dizendo: porque os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade. Veja que isso é algo formidável, queridos. Primeiro porque, quando o texto diz, os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, isso deve gerar em nosso coração um sentimento de temor, de temor. A ira de Deus, quando for manifesta sobre toda a impiedade do mundo, ninguém ficará de fora. Ela será implacável e será aplicada sobre todos. Ninguém vai ficar de fora, ninguém vai escapar. A ira de Deus há de ser manifesta sobre toda a impiedade. E o texto destaca aqui, evidencia a onisciência de Deus, o conhecimento amplo, a sabedoria plena do Senhor, o olhar de Deus sobre toda a humanidade. Onde houver impiedade escondida, ali será julgada pelo juízo do Senhor, pela sentença do Senhor. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes gostam de pecar em secreto, cometer certos pecados em oculto? Às vezes as pessoas têm problemas sérios, né? Com vícios, com pornografia, né? Pessoas que às vezes entram para um quarto escuro e acham que ninguém ali está vendo, né? Cometem pecados de ordem imoral, né? Ética, são desonestos. As pessoas agem de maneira como se ninguém estivesse vendo. Mas o que o texto está dizendo? Que os olhos de Deus estão sobre todos. Mas será que existem pessoas que, mesmo sabendo que os olhos de Deus estão sobre elas, ainda assim pecam em secreto? Lembra como Adão e Eva, né? Depois do pecado, eles correram e se esconderam? Será que eles já não sabiam que Deus era capaz de ver por trás da moita e enxergá-los ali escondidos? Porque Deus é um Deus onisciente. Se Ele não é onisciente, então Ele não é Deus. Então essa característica da onisciência, do conhecimento pleno, da sabedoria plena de Deus, isso faz com que Deus haja uma distinção entre Deus e a criatura. E Deus conhece e olha por todos, mas afinal de contas, por que as pessoas ainda assim cometem pecados achando que estão em secreto, mesmo sabendo que Deus está olhando por elas ali? Isso é a falta do temor do Senhor, falta de temor a Deus. As pessoas não temem a Deus e aquilo que Ele pode fazer sobre todo aquele que vive na prática da impiedade. Por isso a sua única preocupação é esconder da vista dos homens. Mas eles não têm a menor preocupação com relação àquilo que Deus está vendo, mesmo que esteja em secreto. E Deus, Ele revela que diante de todos que estão debaixo do seu olhar e que praticam e vivem deliberadamente na impiedade, estes serão alcançados pela ira, pelo juízo de Deus, e ninguém ficará de fora. Por isso nós não podemos brincar com o Senhor, não podemos brincar com o nosso Deus. Devemos levar muito a sério. Temer a Deus é levar em alta consideração aquilo que Deus diz e pensa ao nosso respeito, né? E o texto prossegue mais. Veja que ele vai falar a respeito desse conhecimento amplo sobre toda a humanidade. Isso inclui tanto as tribos de Israel, quanto Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro, Sidom, embora sejam muito sábias. Veja só, querido, olha o que o texto está dizendo. Está falando a respeito de Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro é uma cidade que, nos tempos do rei Davi, de Salomão, era aliado do povo de Deus. Era um povo amigo. Havia um acordo de ser aliado. No entanto, alguns anos depois, essa nação, essa cidade de Tiro,
ela se voltou contra Israel e passou a saquear o povo de Deus. E Tiro se vangloriava de ser um povo sábio. De fato, era um povo que tinha uma cultura muito elevada. E eles eram pessoas de extremo conhecimento. E é interessante que a sabedoria deles trazia uma certa arrogância. Fazia com que eles pensassem que eles estavam acima dos outros povos, das outras nações. Até mesmo o espaço geográfico deles, Tiro ficava numa ilha separada da terra, onde só havia água do mar ao seu entorno. E eles construíram uma fortaleza, muros bem altos. É como se Tiro dissesse assim: olha, veja como nós somos tão sábios. Nós estamos aqui separados, não havia pontes, não haviam barcos que chegassem até eles. Eles estavam cercados de água, eles construíram um muro bem alto. Ele diz: olha, veja como nós somos tão sábios e inteligentes. Nós construímos uma fortaleza, nós nos enriquecemos. O texto vai dizer aqui depois, né? Olha só o verso 3. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Quem é que você conhece que tenha acumulado tamanha riqueza? Prata como pó e ouro como lama das ruas. É como se eles usassem da sua própria sabedoria para criar os seus recursos próprios e assim se beneficiassem disso, criando uma fortaleza contra seus inimigos e enriquecessem com ouro e prata, e assim agissem, se portassem arrogantemente por causa da sua própria sabedoria. Mas o que Deus disse que vai fazer? O juízo dele será sobre Tiro também. E o que Deus vai fazer? Ele diz: olha, já que vocês se gabam de que vocês são tão sábios, né? Construíram uma cidade numa ilha onde só existe água em sua volta e que ninguém pode alcançá-los, porque há uma fortaleza gigante entre vocês. Olha o que Deus vai fazer: o Senhor se apossará dela e lançará no mar as suas riquezas. É o mar que protege vocês, que dá segurança para vocês, porque não tem pontes, não tem barcos que alcancem vocês, então eu vou pegar toda a sua riqueza e vou jogar no mar. Vocês acham que as suas fortalezas, os seus muros são altos, que vão proteger vocês? Então eu vou tacar fogo aí dentro da cidade. Olha como é que termina o verso 4. E ela será consumida pelo fogo. O que esse texto está mostrando para nós, irmãos? Quando Deus ele se levantar para manifestar o juízo dele sobre as nações ímpias, não há sabedoria humana, não há riqueza, não há fortalezas, não há recursos humanos que poderão impedir que Deus os alcance e derrame a ira dele sobre eles. Ou seja, nenhum recurso humano, nenhuma riqueza, nenhuma fortaleza, nenhum poder bélico, nada, absolutamente nada humano poderá poupá-los no dia do juízo, no dia da ira do Senhor. Qualquer recurso humano é completamente falível e insuficiente. Não é capaz de protegê-los, de guardá-los no dia da destruição. Mas o texto prossegue mais. Além da sabedoria humana ser patética, além da sua riqueza e das suas fortalezas serem completamente inúteis diante da ira de Deus que há de ser manifesta, o texto prossegue, verso 5, dizendo: ao ver isso, Ascalon ficará com medo, Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom. Por quê? Aí o texto diz: porque a sua esperança fracassou. Em outras palavras, qualquer um que coloque a sua esperança em qualquer lugar que não seja o próprio Deus, sem dúvida nenhuma, fracassará no final. Muitas nações, irmãos, se julgam poderosas, invencíveis. Muitos líderes mundiais se orgulham de liderar grandes exércitos, grandes potências militares. Muitos se gabam da riqueza, se gabam da sua sabedoria. Muitos se apegam a tudo aquilo que pode trazer a eles uma certa segurança, uma falsa sensação de segurança. Mas o texto diz que esse Deus é um Deus que se levantará contra toda impiedade desse mundo. Os olhos dele está sobre toda a humanidade.
e nenhum recurso humano será eficaz, suficiente para poupá-los no dia do juízo. Certamente haverá muita frustração, muita decepção, porque as pessoas que não reconheceram a Deus e desprezaram a Ele, e se apegaram aos seus próprios recursos, terão a sua esperança frustrada. O texto caminha para o final, verso 6, dizendo: um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Todas essas nações aqui citadas, irmãos, são nações inimigas do povo de Deus. São nações idólatras. São nações que adoravam outros deuses, que andavam distantes do Senhor e que de alguma maneira haveriam de enxergar, de contemplar no final a sua completa destruição, advinda das mãos do Deus do seu inimigo, que é a nação de Judá, de Israel. O Deus de Israel que livrou o seu povo, redimindo-os do pecado, restaurando a sua vida espiritual, restaurando a sua presença no meio deles, haveria de manifestar sua ira, o seu juízo sobre toda impiedade nesse mundo. E essa ira de Deus, esse juízo de Deus, haveria de ser manifesto sobre todos os inimigos do povo de Deus. Eles conheceriam o poder e a mão de Deus que haveria de pesar sobre cada um deles. Eu quero terminar nossa mensagem hoje, no verso 8, que é a parte-chave de toda a mensagem. Toda essa sentença que está sendo aplicada aos inimigos de Israel, e toda essa característica, né, que esses povos carregam, né, sabedoria humana, a riqueza, as fortalezas, o poder bélico, o seu orgulho, sua arrogância, sua idolatria, tudo isso haveria de se dissolver diante do Senhor Deus. A gente tem que ter uma visão clara, queridos, que quando Deus ele derrotar os inimigos do povo dele, manifestando a sua ira, isso acontecerá de uma maneira perfeita e uma vez por todas. Às vezes tem certas pessoas que tentam imaginar a guerra de Deus contra o mundo como se fosse uma guerra de um super-herói, um Homem-Aranha com seus vilões, né? Como se fosse uma batalha épica, né? Mas o que a gente precisa entender é que quando Deus ele derramar a ira dele sobre o mundo e sobre toda a impiedade, diante da inutilidade dos seus recursos, né, e de toda a arrogância e todo o seu orgulho, quando Deus manifestar essa ira, será mais ou menos como um lutador de MMA, né, experimentado, um homem forte, como se ele estivesse manuseando uma criança nas suas mãos, um bebê. Será assim. O golpe que Deus vier a aplicar sobre esse mundo será um golpe fatal, onde não há a menor chance de alguém se levantar ou erguer sequer um dedo contra o Senhor. Por isso, queridos, ao olharmos e contemplarmos essa cena, devemos ter em mente aquilo que o verso 8 está dizendo aí. Olha só: defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Queridos, o que esse verso 8, ele fecha essa primeira parte, mostrando a figura desse rei guerreiro, que defende e guarda o seu povo nas mãos dos seus inimigos, e que manifesta o seu juízo sobre os inimigos do seu povo. Esse verso 8, ele não só diz respeito àquele contexto em que Zacarias estava profetizando, mas é uma palavra que traz segurança, que deve trazer paz ao coração do povo de Deus, até mesmo numa perspectiva futura. Talvez nós, como igreja, estejamos nesse mundo e estejamos a lidar com muitos inimigos, como o irmão Zé Maria mencionou no seu pedido de oração aqui,
são inimigos humanos e espirituais, né? A igreja está lidando com muitos inimigos. Paulo, ele diz que nessa batalha que nós enfrentamos lá em Efésios 6, ela não é contra a carne ou o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nesse mundo tenebroso. E eles atuam nos filhos da desobediência, que acabam se tornando instrumentos desse inimigo espiritual. Então nós precisamos ter uma compreensão de que o tempo em que a igreja ela tem sofrido os ataques do inimigo, o tempo em que nós temos sido, que muitos cristãos em várias partes do mundo têm sofrido perseguições, né? A sedução do mundo, que tenta tirar os jovens, tirar as nossas crianças do caminho da verdade, da vontade de Deus, da palavra, que tem deturpado a pregação, que tem influenciado famílias, destruído casamentos. Todos esses ataques, um dia isso vai cessar. E quando isso cessar, será para sempre. Quando Deus ele trouxer o juízo dele sobre o mundo, sobre toda a impiedade, ninguém, absolutamente ninguém, ficará de fora. E a igreja há de contemplar um dia o cessar para todo sempre de tudo aquilo que representa ou que representava uma ameaça a ela. Nas mãos de Deus nós encontraremos o descanso, o alívio e a certeza de que Ele de fato é o Rei, o Senhor, e Ele manifestou o seu poder em nosso favor para nos livrar das mãos do inimigo. Ele não só é o Deus que perdoa pecados, que redime o seu povo, que o restaura a sua presença, mas é um Deus que livra o seu povo das mãos do inimigo. E um dia Ele fará isso para todo sempre. Um dia o povo de Deus será levado para a glória eterna, para o seu refúgio eterno, para o paraíso celestial. E lá nós não teremos mais preocupações em relação aos inimigos dessa terra. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Vamos pedir a Deus que renove dentro de nós essa alegre expectativa, para que nós nos mantenhamos sempre firmes nas promessas do Senhor e que, ao olharmos para isso que Deus haveria de fazer, como nós dissemos aqui, 200, 300 anos depois, Deus manifestou sim, na história, o juízo dele sobre essas nações. Tiro foi destruída sobre as mãos de Alexandre o Grande, uns 200 e poucos anos depois dessa profecia aqui. Alexandre, ele construiu uma ponte que alcançou, e construiu navios que, em questão de dias, Tiro estava completamente reduzida a ruínas, a destruição completa. Aquela cidade que se gabava da sua sabedoria, das suas riquezas, da sua fortaleza, as nações em volta que depositavam a sua esperança nos mesmos recursos que Tiro e Sidom confiavam e depositavam, todos eles se contorceram de medo, todos eles sucumbiram, porque Deus trouxe o juízo dele sobre essas nações. Os inimigos de Deus foram abatidos. E quando olhamos para isso, irmãos, nós devemos ter a plena convicção de que Deus é o protetor do seu povo, é o Rei que não somente governa, que nos conduz, que nos lidera, mas é o Rei também que vai à frente de nós e nos livra da mão do inimigo. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pedir ao irmão Leandro, esteja fazendo essa oração por nós, por favor.